Sim, amigos caroneiros do Galeão Motorhome, estamos em Lisboa, Portugal, capital de Portugal, e a gente vai conhecer Lisboa e mostrar para vocês um pouquinho aqui de Lisboa. Inicialmente a gente vai sobrevoar um pouquinho, mostrar para vocês o ponto onde a gente vai visitar, utilizando o Google Earth, e depois a gente vai pegar um táxi e vamos fazer esse trajeto e mostrar para vocês detalhe por detalhe, contando a história de Lisboa para você. Bora viajar com a gente? Sigamos viagem! Lisboa é uma cidade, um município, capital de Portugal e da área metropolitana de Lisboa. Tem uma área urbana de mais de 100 km², e uma população com mais de 545 mil habitantes. Só da cidade, com mais de 5.400 habitantes por km², Lisboa é o centro político de Portugal, sede do governo e da residência do chefe de Estado. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, tem a sua sede aqui na capital e é a capital mais ao ocidente do continente europeu, na costa atlântica. Sua data de fundação data do século VII a.C. O seu orágo é São Vicente e Santo Antônio de Lisboa. Seu feriado municipal é dia de Santo Antônio. Os limites administrativos da cidade se subdividem em 24 freguesias. Em 2021, residia na área metropolitana de Lisboa mais de 2.800.000 pessoas, sendo com isso a maior e mais populosa área metropolitana do país. Lisboa é considerada como a capital global devido à sua importância em aspectos financeiros, comerciais, mediáticos, artísticos, educacionais e turísticos. É um dos principais centros econômicos do continente europeu, graças ao progresso financeiro crescente favorecido pelo maior porto de contentores da costa atlântica da Europa e mais recentemente pelo aeroporto Alberto Delgado, que recebe mais de 20 milhões de passageiros anualmente. Lisboa conta com uma rede de autoestradas e um sistema ferroviário de alta velocidade, que liga as principais cidades portuguesas à capital. A cidade é a 7ª mais visitada do sul da Europa, depois de Istambul, Roma, Barcelona, Madrid, Atenas e Milão, com mais de 2 milhões de turistas anualmente. A nível global, Lisboa é a 35ª cidade com maior destino turístico, isso em 2015, com cerca de 4 milhões de visitantes. Em 2015 foi considerada a 11ª cidade turística mais popular, à frente de Madrid, Rio de Janeiro, Berlim e Barcelona, e em 2018 conquistou o World Travel Awards, os galardões de melhor cidade de destino e melhor destino City Break a nível mundial. A região de Lisboa é a mais rica do país, com um PIB per capita de 26.100 euros por habitante, 4,7% maior do que o PIB per capita do médio da União Europeia. A sua área metropolitana é a 20ª mais rica do continente, com um PIB 35% do PIB de todo o país. Lisboa ocupa o 122º lugar entre as cidades com maior receita bruta do mundo. A maioria das sedes das multinacionais instaladas em Portugal encontra-se na região de Lisboa, a 9ª cidade do mundo com maior número de conferências internacionais. Com uma altitude máxima na Serra do Monsanto de 226 metros de altura. O seu clima é mediterrâneo, fortemente influenciado pelas correntes do Golfo. A primavera é fresca e quente, variando de 8 a 26 graus. O verão é quente e seco, com temperatura de 16 a 35 graus. O outono é instável, com temperaturas de 12 a 27 graus. O seu inverno é tipicamente chuvoso e fresco, também com algum sol. A temperatura mais baixa registrada foi de menos 1,7 graus em 1956, e a mais elevada foi de 44 graus em 2018. A história de Lisboa esteve sempre ligada ao mar por sua posição estratégica na foz do rio Tejo. Tanto é que foram inúmeros nomes dados a ela por várias civilizações que aqui permaneceram ao longo do século. O primeiro nome dado a Lisboa foi Olisipo, porém Lisboa, nome dado pelos mouros, quando da invasão muçulmana. Lisboa começou a ser habitada já no período neolítico. De lá para cá, muitos povos se estabeleceram na região, como os celtas fenícios, somente para o comércio de sal, pescados e os conhecidos cavalos lusitanos.
os púnicos, romanos e mouros. No caso dos romanos, a região era tão estratégica que até o Lisboa foi elevada à categoria de cidade romana, que no caso era uma nomeação importantíssima dentro das leis do Império Romano, pois as áreas designadas como cidade não pagavam impostos a Roma, apenas pela quantidade de mercadorias que circulavam em seu porto. Um dos vestígios ainda possíveis de conhecer são as ruínas do Teatro de Olisipo, datado do século I. Com a decadência do Império Romano, os povos bárbaros invadiram a cidade até a invasão dos muçulmanos em 714. Um belo exemplar dessa dominação é o Castelo de São Jorge. A reconquista se deu somente em 1147, pelas mãos dos cristãos. Em 1385, Lisboa torna-se capital do reino. Se há algum país que redesenhou o mapa mundial, esse país foi Portugal. Com sua ancestralidade marítima, esse povo foi, nos séculos XV e XVI, o mais ousado, destemido e desbravador do até então desconhecido Oceano Atlântico. E toda essa transformação se deu pelas mãos de Dom João II, quando subiu ao trono em 1481 e fez de seu reino um centro tecnológico na área naval. Para avançar nas pesquisas náuticas, Dom João II trouxe muitos estudiosos das regiões da Itália, da Alemanha, da Catalunha, de Aragão e também do Oriente. Nas primeiras viagens foram descobertos os arquipélagos de Madeira, Açores e Canárias. Contornaram o Cabo das Tormentas, Cabo da Boa Esperança. Chegaram à América do Sul e à Ásia. Em todos os territórios conquistados, instalou feitorias e explorou as riquezas disponíveis, escravos, especiarias, ouro e prata, elevando assim Portugal ao maior centro comercial do Ocidente. Dominou os mares e conseguiu fundar um enorme império. Porém, tudo o que explorou de suas colônias eram produtos que serviam como matéria-prima básica, enquanto outros reinos, como o britânico, apostaram no uso da tecnologia para a produção de produtos manufaturados. Assim sendo, Portugal decaiu frente ao desenvolvimento dessas tecnologias. Além das dificuldades econômicas e as constantes ameaças da Espanha, depois da Reconquista em 1640, o trono português que estava em poder da Espanha, Lisboa torna-se um centro religioso, contando em sua área cerca de 70 conventos. A consequência dessa concentração de templos religiosos foi um conservadorismo desmedido, além da mácula da Inquisição, que a transformou no que antes uma capital cosmopolita e aberta a uma capital fechada e autoritária, onde o braço forte da perseguição tirou a liberdade de trabalho e de culto e outra fé, prendendo ou afugentando os diferentes. Esse período tenebroso foi testemunha de outra catástrofe, só que natural, o terremoto de 1755. Considerado um dos terremotos mais devastadores da história e, sem dúvida, o maior da história de Lisboa, calcula-se que 8,7 a 9 na escala Richter e seguido de um maremoto com um tsunami de mais ou menos 20 metros de altura. Nunca, numa capital da Europa, sofreu tantos danos com catástrofes naturais. O terremoto aconteceu no dia de Todos os Santos, em 1º de novembro de 1755. As pessoas estavam, em sua maioria, nas muitas igrejas de Lisboa. Lisboa estava em ruínas, repleta de pessoas absortas, feridas e mortas. A partir daí, houve incêndios por toda a capital, assombrando ainda mais os moradores. Aos que ainda estavam de pé, puderam assistir as águas da foz do rio Tejo sumirem e depois sucumbiram ao violento tsunami que assolou ainda mais a já devastada cidade. Nunca houve consenso sobre o número oficial de mortos, tamanha a catástrofe. Sua reconstrução foi liderada por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Com as vitórias sucessivas das tropas de Napoleão Bonaparte no território europeu, Portugal, até então um reino neutro, deparou-se com a determinação de Bonaparte em fechar os portos portugueses, principalmente para barrar o comércio com os ingleses, prendê-los
e confiscar seus bens. Por sua parte, os ingleses traçaram um plano para transferir a família real portuguesa para o Brasil e combater com o exército português as tropas franco-espanholas. Mesmo com o trono de Portugal vazio, portugueses e ingleses conseguiram expulsar os franceses do país em 1811. Logicamente que este período foi complicado para o rei Dom João VI, que teve parte dos bens da coroa confiscados, assim como o dos fidalgos que o acompanharam para a colônia. A história de Lisboa foi bastante impactada, pois após o conturbado período em que a família real permaneceu no Brasil, Lisboa viveu uma época de muita cultura e vida social. O fado, cantado em vários clubes, era música da moda, até que em 1910, em um golpe de Estado, o último rei, Dom Manuel II, cai e a República é o novo regime político de Portugal. As motivações do Partido Republicano Português em destituir a monarquia foram grandes gastos com a família real, a dominação dos projetos ingleses nas colônias portuguesas, a influência da igreja e a ditadura do então presidente do Conselho, João Franco. Entre 1878 e 1911, Lisboa duplicou sua população, um pouco menos que o total de todos os habitantes de Portugal. Avenidas foram abertas e a modernização chegou. Entretanto, parte de seus habitantes sofriam ainda com a falta de infraestrutura, que não crescia concomitantemente. Com a Primeira Guerra Mundial em curso, Portugal entrou na guerra. A gripe espanhola, também chamada de gripe pneumônica, entrou em Lisboa em 1918, matando em todo o território português entre 50 a 100 mil pessoas, mais que todos os portugueses que morreram na Primeira Guerra Mundial. Lisboa, como qualquer cidade da época, não possuía um sistema de saúde e funerário capazes de suprir os acometimentos pela influenza. É isso aí, meus caroneiros, estamos em Lisboa. Aqui na nossa frente nós temos a bandeira de Portugal e o Parque Eduardo VII de Inglaterra. É o local onde teve a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu do dia 1º a 6 de agosto de 2023. É isso aí, amigos caroneiros, vamos conhecer Lisboa aí, vamos caminhar um pouquinho pelo parque, descer até o centro histórico e mostrar pra vocês aí. Muito bonita essa região aqui. Olha pessoal, a bandeira de Portugal aí. Aqui, vamos descer por aqui, ó. Estamos aqui na Claudinha. Bom dia. Tudo bem? Estão reformando? Não, é um palco. Palco? Foi uma evento? Para a Jornada da Juventude. Olha que coisa mais linda aqui. E o pessoal está fazendo um dos palcos aqui. Olha só a estrutura, gente. Olha que coisa fantástica. Gente do céu, que calor. Estamos no verão aqui em Lisboa, trazendo vocês de carona com a gente aí. Galeu ficou no Brasil. Nós estamos aqui, né, Claudinha? Deixamos o Galeu lá no Brasil, né? E vamos dar uns conhecer aqui, né, Lisboa. Dar uma caminhada e levar vocês de carona com a gente aí. Olha que parque grande, Cláudia. Vai pra lá, ó. Um monte. Olha aquela igreja lá, Cláudia. É uma igreja, será? Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é uma espécie do horto florestal, ó. Que coisa fantástica. Olha embaixo as águas, pessoal. O clima aqui, Claudinha, é clima de litoral, né? Como se fosse o litoral do Brasil. Só que aqui não tem vento, tá abafado. Geralmente o litoral tem vento, né? No Brasil. Olha pessoal, que legal. Olha um pavão, vai, Claudinha. Os patinhos. Olha que legal. Oi, casado. Atrapalhando vocês aí? Olha pessoal, que lugar bonito aqui. Aqui é um lago. As tartarugas lá, né? Olha que show. Olha a pombinha aqui. Oi, pombinha. Como é que você tá, amiga? Tudo bem com você? Olha que bonito, pessoal, aqui esse lago aqui no parque. Eduardo VII, rei da Inglaterra.
Esse parque foi construído em homenagem ao rei da Inglaterra, Claudinho. Aqui tem um busto em homenagem a Eduardo VII. Escrito no mármore aqui. Tudo em mármore, pessoal. Olha a vegetação diferente, pessoal. Tem uma estátua aqui de uma vento garoto. Parquinho para as crianças. Aqui tem brinquedos. A criança vem se divertir aqui. Olha que legal. Uma tirolesa. Aqui é o Parque Eduardo VII da Inglaterra. Rei da Inglaterra recebeu o nome desse parque aqui. Olha que legal, pessoal, calçadão aqui. Deve dar uns 30 metros, né, Claudinha? De largura. Por 1 quilômetro mais ou menos. De uma ponta até na outra, lá em cima. Nós aqui caminhando por Lisboa. Isso aí, gente boa. É uma academia ao ar livre aqui, olha só. Num único pedestal aqui tem vários aparelhos. Muito legal. Simples, barato e funcional. Olha que árvore bonita. Olha aqui os ônibus, Claudinha. City Sing, Portugal. O pessoal quer conhecer de ônibus? Pode utilizar esse meio de transporte aí, né, Claudinha? Olha quantos patinetes aqui, Claudinha. Olha que grande esse patinete. Que show, né? Isso aí. E aqui bem no centro aqui, pessoal, logo abaixo do Parque Eduardo VII, nós temos o monumento ao Marquês de Pombal aqui. Olha que coisa legal. Essa é a Praça Marquês de Pombal. Estamos em Lisboa, hein, Claudinha? Estamos. Olha o patinete, Claudinha. Olha que praça grande aqui, pessoal. Uma rótula gigante aqui, ó. Muito bonita aqui, né, Claudinha? Nós vamos descer pela Avenida da Liberdade, Claudinha. Eu tento descobrir qual metrô para a rodoviária. Aeroporto. Olha as bicicletas aqui, pessoal. Tudo bicicleta elétrica aqui. O pessoal deve... Tipo um paquinto, né? Que a gente talvez pague, né? Olha só. Deve ter algum aplicativo, né? Então, nós vamos descer aqui. Olha, pessoal. Marquês de Pombal. Esse ônibus a gás, pessoal. Olha aqui, que legal. Aberto para os pedestres. Aqui funciona o Diário da Notícia. Deve ser jornal da cidade. Olha a Casa da Cultura, Claudinha, aqui. Olha, pessoal, que bonito esse lugar aqui. Estamos descendo aqui pela Avenida da Liberdade. Aqui tem uma estátua de Antônio Feliciano Castilho. Olha aqui. Lugar gostoso, né, Claudinha? Aí, pessoal, é a rua dos dois lados. E aqui no meio que tem um canteiro. Estamos no verão europeu. Calor. Eu acho que está próximo dos 30 graus, né, Claudinha? Que negócio fértil. Aqui tem mais um monumento aqui, Claudinha. A Rosa Araújo. E nós caminhando aqui, né, Claudinha? Aqui, pessoal, descendo a Avenida da Liberdade, nós temos aqui, ó, Centro Histórico, Praça do Rócio, Praça da Alegria e Parque dos Restauradores. Muito bonita essa arquitetura, né, Claudinha? Tudo em mármore. E aqui se estende, pessoal, uns 2 km mais ou menos de avenida. Que bonita, né? Arte portuguesa.
É esse estilo que levaram lá para o Brasil, né, Claudinho? E aqui, pessoal, nós temos o Cinema São Jorge, a casa dos festivais. Prédio bonito aqui, né, Claudio? Isso é São Jorge. Mas essa é ali embaixo, toda essa ali. Acho que tu paga, não entra no metrô e paga, né? Desce na estação tal, né? Frutos do mar. Olha o monumento aqui, pessoal, da Grande Guerra. Bem aqui no meio da Avenida da Liberdade. Tinha esse calçadão. Olha esse mosaico que tinha aqui no chão. E aqui tem o monumento aos combatentes mortos pela guerra. Aqui embaixada, essa bandeira não sei qual país que é. Esse aqui é um lugar bonito, né? Gente, que fantástico essa avenida aqui. Nós estamos seguindo rumo ao centro histórico aqui de Lisboa. Partimos lá do Parque Eduardo VII. Olha que legal, pessoal. Esse lago aqui, bem aqui no meio das avenidas. Olha que bonito isso aqui, Claudinho. Olha, pessoal, bem aqui no meio aqui. Mais uma estação aqui no metrô. Olha o pessoal carregando o carro elétrico aqui. Aqui, pessoal, é a Praça dos Restauradores. Para permanecer na Praça dos Restauradores. Olha o monumento aqui na Praça dos Restauradores. 17 de junho de 1665. Olha, pessoal, aqui na Praça dos Restauradores, olha esse prédio aqui. Esse aqui é o Palácio Foz. Aqui o Eden Teatro. Aqui naquela Avenida Palace. Olha, pessoal, a largura desse monumento aqui dos restauradores. Estamos em Lisboa, capital de Portugal. Olha esse monumento aí. Olha, pessoal, que alto esse monumento. Vai dar uns 20 metros de altura mais ou menos. Em 1886, por subscrição nacional, eligiu a Comissão Central do 1º de dezembro de 1640, os restauradores. Isso aí, estamos em Lisboa, caminhando aqui pela Praça dos Restauradores. Olha, pessoal, que bonito esse teatro. Lindo, né, Cláudia? Sim, amigos seguidores, agora nós vamos pegar e vamos subir para o Bairro Alto, aqui pelo funicular. Vamos caminhando. Olha o funicular, Claudinha. Quer subir nele? Olha o funicular. Aqui o pessoal sobe com o funicular. Nós vamos subir a pé. Aqui, pessoal, de mais ou menos uns 500 metros, que deve dar um desnível de um prédio aí de uns 10 andares, né, Claudinha? Aqui, pessoal, nossa frente aqui é o Mirador São Pedro de Alcântara. A gente vai subir por aqui nessa escada aí. Essa construção aqui, pessoal, faz parte do patrimônio da Santa Casa da Misericórdia, aqui de Lisboa. Vai até lá em cima. Lá vem a Claudinha, vem, Claudinha. Só essa escadaria aqui é toda ela de mármore. Isso aqui é antigo, hein? Olha aqui, pessoal, Lisboa aqui.
Lá em cima, pessoal, aquele morro lá tem um castelo. Aqui, pessoal, todas as taipas. Olha o funicular aqui. Bondinho. Vai descer até lá embaixo. Vou descer aqui e ver se tem água ali, Claudinho. Olha que legal que o pessoal vai ter show hoje, ó. Festa da Misericórdia. Olha esse monumento aqui. Dr. Tomás Quintino Antunes, 1820-1898. Olha, pessoal, que fantástico esse lugar aqui. Olha que coisa mais linda. Lisboa de cima. Muito bonito. Olha essa praça aqui também. E aí, amigos Galeu, aqui encontramos amigos aqui em Lisboa, seu Ronan. Eu sou de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Há 40 anos vem pra cá, né? 40 anos todos os anos. Que legal. E agora vai nos acompanhar até a igreja de São Roque, é isso? Até a igreja de São Roque. Nós conhecemos, sabe, pra vocês depois um a Praça pouquinho. de Camões, Show de bola. que é Vamos onde lá, tem então. a Embaixada Brasileira. Ah, legal, legal. Vamos lá, então. Aqui eles são educados. A gente pisa na faixa, eles já... Olha ali. Uma fubica, hein? Mas é bom que você encontra brasileiro para todo lado. Ah, isso é verdade. Isso é uma coisa muito boa. E aqui funciona o trem ainda? O bondinho? O que é? O elétrico. Ah, o elétrico. O elétrico. Segue por esses fios aí. Aqui é o funicular, né? Aqui tem outro elétrico que é uma maravilha. Você ver. Santiago no Chile? Não, lá tem um trenzinho assim que desce o morro, eles chamam de funicular. Eu não sei como é que chama aqui. Aqui deve ser elétrico. É? Aqui tem. Aqui, se vocês quiserem. Aqui embaixo do Chiado tem uma estação de metrô que eu fiquei mais de 10 anos que eu vi aquela coisa que não tinha fim. Aí é uma coisa até interessante de vocês verem. Ah, é? Aqui na frente tem uma... Vai sair lá na... Nós podemos descer juntos. Aqui o negócio ferve. É bicicleta, é patinete, é pessoas. Olha só aqui. Essa daqui é a igreja de São Roque. E aqui, pessoal, é a igreja de São Roque. A igreja de São Roque. Não deixaram nós filmar naquela igreja. Aí depois, quem sabe, nós voltamos, né? Olha, pessoal, esse monumento aqui. Ao Padre Antônio Vieira, jesuíta catequizador dos índios. Lisboa, 1608, Salvador, 1697. Homenagem à Santa Casa Misericórdia de Lisboa, do cauteleiro. Eu voltaria, mas a Claudinha não consegue e a gente não vai. Vocês estão hospedados aonde? Nós vamos para Valência. Nós temos que voltar ao aeroporto. Nós vamos pegar o voo a Valência. A nossa bagagem está no avião, porque nós vamos pegar outro agora. Nossa bagagem foi que para hora que vão Valência. pegar o voo? Às 9, né, Claudinha? Da Só que noite? Só que tem que estar às 6 lá. Mas ainda tem Não, é às 8 horas. É 8h55. Então esse aqui é o chamado bairro Alto. Esse é o bairro alto. Exatamente. Esse é Aqui, famoso, né? famoso. De festa à noite, né? Só coisa cara. Só coisa Então, aqui eu estou entrando cá dentro. Tem coisa para todas as tribos que tu imaginares. De roupa, gostos, de sabores, de boates, de saunas. Tem tudo. Tudo. Aqui tem tudo. Olha pra dentro lá. Meu Deus! Isso daqui é uma coisa É caríssimo. mais ou menos. Mas Mas pra centro histórico, Hã? centro histórico geralmente é caro. é, mas aqui esse bairro é um espetáculo. Por exemplo, eu moro aqui, Aham. ali em cima, não pego nem ônibus para andar isso tudo. Ah, é? Imagina. Tudo a pé. Olha essas construções aí, É. de época. Fantástico. Isso é da época lá de 1600 e alguma coisa, Esse aqui é um teatro da Trindade. Esse aqui né? Um teatro. Olha, pessoal, o Teatro da é o teatro Trindade. da Trindade. Muito show. Vamos atravessar aqui, Claudinha. Aproveitar a faixa. Depois tem outro teatro lá embaixo, Dona Maria II, Aham. Onde é que é o elevador? Santa Justa. É. Nós vamos ver aqui agora. Nós vamos ver pela parte de baixo, né? Esse vale a pena vocês fotografarem.
Olha que nós caminhando aqui por Lisboa, aqui, acompanhando nossa amiga aqui. Como é, Claudinha? Isso aí. Estamos aqui no... felizes com o Cláudio e com o Luiz. É isso aí. Rio Grande do Sul, em Lisboa. Do Maranhão ao Rio Grande do Sul e Lisboa. Mais. Nós de ponta a ponta. É isso aí. Aqui é Brasil de ponta a ponta. É isso aí. A Páscoa tem muita festa bonita em Santa Catarina. Em Timbó, o Pomerode, na Páscoa é uma festa. Lindo. E no YouTube é Oktoberfest. Gostei imenso de ver. Estamos chegando agora na Praça Camões. Camões. Tá vendo aquela placa lá no centro Sim. do portal? Lá no fundo? Aham. O elétrico 28 pega lá. Ah, legal. E vai até lá. Não sei se vai dar tempo, né? Tá fechado. A igreja dos italianos tá fechada. Olha, pessoal, a igreja dos italianos aqui, ó. Tá fechada. A igreja do Sagrado Coração de Jesus está aberta. Ah, é só vou dar uma olhadinha. Se pode, se não tem missa agora lá, né? E Qual que é essa igreja? Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Se preparem que eu vou levar vocês para fazer uma visita a Fernando Pessoa. Ah, acredito. Ele tem estátua aqui, né? Aí Tipo Jorge Amado lá em Ilhéus. Não, esse aqui é mais 10 vezes, 100 vezes mais que o Jorge Amado. Não, digo, sentado do lado. Exatamente. Então se preparem que vocês vão fazer uma visitinha ao Fernando Pessoa. Onde é que tá E o o Fernando Pessoa vai dizer para vocês uma coisa muito interessante. Ah, É fácil trocar as palavras. Difícil é compreender os silêncios. Bem, É fácil caminhar lado a lado. Difícil é saber fazer um encontro. é verdade. É fácil beijar o rosto. Difícil é chegar no coração. É isso aí. Aqui. É fácil tocar as mãos. Difícil é reter o calor. É fácil sentir o amor. Difícil é suportar sua torrente. Ah, é lindo, né? Esse povo. É. Olha, esse aqui, o que é? Antônio Chiado. Olha que estrutura. esse aqui é o famoso chiado. Ah, sim. Esse é o chiado. E mais embaixo tem o Rocio. E a... Aqui é uma loja brasileira também antiguíssima, mas é muito famosa. Tu vê aqui não para isso. Nas 24 horas essa loja brasileira. Tem Claudinha, tudo de doce, tudo refinado. vamos bater uma foto Vamos lá. com Fernando Pessoa. Claudinha, mais de Fernando Pessoa aqui, né? Aqui de frente tem um shopping chamado Shopping do Chiado. É um shopping imenso. Pra dentro do chão e pra cima. Vamos entrar aqui nessa igreja. Aqui tem essa é a igreja dos mártires. Aqui, pessoal, é a igreja dos mártires. Aqui em Lisboa. Estamos na famosa Baixa Pombalina. Isso aqui na época do terremoto de 1755, isso tudo foi abaixo. Ah, é? Eu ainda peguei aquilo lá tudo destruído. Teve um tsunami também aqui, né? Foi. Naquela época lá. Naquela época. Em 1926, com o golpe militar, Portugal viveu uma ditadura, tendo como ícone Antônio de Oliveira Salazar. Com uma nova Constituição na qual suprimia direitos e liberdades, Salazar foi um forte oponente na independência das colônias africanas. Culminou em uma revolução no dia 25 de abril de 1974, denominada Revolução dos Cravos. Subiu ao poder o general Antônio de Spínola. Em comemoração à vitória, cravos foram distribuídos aos que lutaram contra a ditadura. Em 1976, o primeiro governo constitucional de Portugal foi instituído. Em 1986, Portugal entra para a União Europeia e na zona do euro em 1999. Com uma democracia consolidada, Lisboa é uma das mais belas capitais da Europa e a que menos desigualdade social possui. Sua rica história está preservada nas ruas antigas e em seus monumentos. Uma das capitais mais visitadas, é refúgio de artistas e da alta sociedade. Suas especificidades a tornam um destino dos mais atrativos. A sempre ensolarada Lisboa é sinônimo de cultura, lazer e bom acolhimento aos que desejam conhecê-la em todas as suas nuances. Embaixada brasileira aqui, nesse prédio?
Isso aqui é para vocês terem uma noção que tem uma Lisboa por baixo de onde nós estamos. Então nós vamos entrar numa outra Lisboa agora, por baixo?